Oi, gente! A receita de hoje é um bolo de chocolate bem molhadinho, com o recheio de um brigadeiro bem cremoso e de um creme de leite ninho bem gostoso, que pode ser tanto um bolo de corte ou um bolo gelado para você estar servindo ele embrulhado ou até mesmo para você fazer um faça e venda. Vamos começar essa receita aqui pela massa, que é uma massa de chocolate bem fácil de fazer. Eu comecei colocando aqui na batedeira os ovos e o açúcar. E a quantidade dos ingredientes que a gente vai usar, eu vou deixar anotado aqui para vocês na descrição do vídeo, certinho, quantidade em gramas, para não ter erro. A gente vai bater bem aqui nesse primeiro momento os ovos e o açúcar na batedeira em velocidade máxima até atingir aquele ponto de creme mesmo, ficar bem clarinho. Essa mistura, esse creme de ovos e açúcar, ele vai bater aqui, gente, por mais ou menos de 8 a 10 minutos. Tem que bater bem mesmo, para não ficar com gosto de ovo, não ficar com cheiro de ovo. Então, é bem importante esse momento. Enquanto estava batendo aqui o nosso creme, eu coloquei para ferver aqui a água. A gente vai usar água quente. Junto com essa água, eu coloquei o óleo de soja. E agora eu tô misturando aqui o chocolate em pó, que a gente vai adicionar essa mistura aos poucos. Vocês podem ver aqui que tá saindo fumaça, porque essa água tem que ser quente fervendo, tá? Então, nessa misturinha, recapitulando aqui pra vocês, eu coloquei a água, vou deixar a quantidade anotada, a quantidade certinha. Coloquei a água, levei a água pra ferver, pode colocar até no micro-ondas ali por 1 minuto e meio. Depois eu coloquei o óleo ali já junto com a água e já coloquei também o chocolate em pó. Você pode colocar esse chocolate em pó nessa etapa aqui que a gente coloca a farinha de trigo. Ou pode colocar junto com a água, assim como eu fiz ali. Eu prefiro sempre colocar ele ali já com a água. Você vai diminuir bastante a velocidade da batedeira, deixar no mínimo, e vai adicionando ali essa misturinha em ponto de fio, até colocar completamente. Misturou tudo ali, parou de bater, a gente começa adicionando a farinha de trigo. A farinha de trigo, eu gosto sempre de peneirar, como eu falo aqui pra vocês, né? Em todos os meus bolos, a farinha de trigo eu coloco peneirada. O bolo fica mais leve, né? E não corre o risco de ficar aqueles gruminhos brancos da farinha de trigo. A gente adiciona a farinha de trigo, tô usando o batedor aqui mesmo da batedeira pra gente misturar. E a gente vai misturar bem lentamente mesmo, de cima pra baixo, até incorporar toda a farinha de trigo. Incorporou bem a farinha de trigo, a gente vai colocar aqui agora o fermento, tô usando meia colher de sopa de fermento. E coloquei também uma pontinha de bicarbonato de sódio, mas não é obrigatório colocar o bicarbonato. Se você tiver, pode colocar uma pontinha, se não tiver, não tem problema. A nossa massa tá pronta, agora eu vou colocar ela em uma forma. Eu tô usando uma forma aqui pequena. Essa minha forma, ela tem tamanho de 20 por 30. Eu untei ela com a misturinha caseira, que eu já contei pra vocês aqui, que é farinha de trigo, óleo e margarina. Porque depois o bolo solta bem facinho da forma. E vou levar pra assar. Enquanto o nosso bolo tá no forno assando, eu vou fazer aqui o nosso primeiro recheio. Eu vou fazer aqui primeiro de brigadeiro, tá? Mais pra frente eu vou dar uma acelerada no vídeo pra não ficar um vídeo muito longo, porque é um bolo, assim, que tem uma demanda de tempo um pouquinho maior. Mas é bem facinho de fazer. Eu coloquei aqui na panela uma caixinha de leite condensado e coloquei 50 gramas de chocolate em pó. Tô usando o mesmo que eu usei na receita do bolo, que é um chocolate em pó 50% cacau. Coloquei então o leite condensado e o chocolate em pó, misturei ali primeiro. Coloquei agora uma caixinha de creme de leite e vou adicionar aqui também, depois que eu misturar bem aqui o creme de leite, eu vou colocar aqui uma barrinha de chocolate. Tô usando chocolate meio amargo, meu fogo ainda tá desligado, ainda não liguei. Vou misturar tudo primeiro. Depois que eu misturei aqui o creme de leite, vou colocar aqui 100 gramas de chocolate. Eu tô usando meio amargo, mas pode ser o ao leite. Se você não quiser colocar o chocolate em barra aqui também, não tem necessidade, né? Eu gosto de colocar porque eu acho que dá um sabor a mais no brigadeiro. Deixa o brigadeiro com sabor um pouco mais acentuado do chocolate. Se você for fazer para vender, é um ponto que você tem que levar em conta na hora de precificar os seus bolos. Ou até mesmo você pode estar fazendo somente com chocolate em pó, vai ficar um brigadeiro tradicional, né? O leite condensado, o creme de leite, chocolate em pó, que é também um ponto que você, como se diz, é um lucro a mais, porque você já não tem tanto gasto com o chocolate em barra.
Aqui agora a gente vai mexer em fogo baixo até ficar no ponto. Ele não é um ponto de um recheio de um bolo decorado, por exemplo, porque ele não precisa ficar tão firme, porque não é um bolo que vai receber cobertura, que precisa de estrutura. Ele é um bolo de corte, né? Ainda assim ele tem que ser firme para não desmanchar, mas eu quero ele um brigadeiro no ponto mais cremoso. Então eu vou mexendo ele bem até ele ficar naquele ponto de cair em blocos, aquele ponto que ele não se mistura quando a gente joga a espátula para cima, que o brigadeiro vai caindo em blocos e ele não se mistura ali no finalzinho. Eu vou mostrar para vocês. Ele fica um brigadeiro um pouco mais escurinho também, por conta da barra de chocolate. Mas você usando chocolate em pó também, 50% cacau, ele fica numa cor e num sabor maravilhoso. Esse é o ponto, quando a gente joga ele e ele não se mistura com o restante que está na panela. Transferi ele aqui para uma vasilha, vou cobrir com plástico filme e vou deixar ele descansando de fora da geladeira. Para na hora que a gente for montar o bolo, ele não tá muito firme. Deixei o brigadeiro tradicional ali de chocolate já esfriando em temperatura ambiente mesmo. E a gente já partiu aqui para fazer o brigadeiro de leite ninho. O brigadeiro não, o creme de leite ninho. Eu comecei colocando aqui também mais uma caixinha de leite condensado. Esse a gente vai fazer na batedeira. E eu tô usando 200 gramas de margarina. Eu tô usando essa marca aqui sem sal. Essa marca é uma das que eu mais gosto, mas a Qualy também dá certo por conta da porcentagem de gordura que tem nelas, tá? Pessoal, e tem que ser a margarina sem sal, não dá pra fazer com margarina com sal, porque é uma quantidade muito grande. Então, se você colocar uma margarina com sal aqui nesse recheio, você vai perder seus ingredientes. Margarina sem sal e uma caixinha de leite condensado. Tô usando o batedor raquete, mas se você não tiver batedor raquete, pode usar o batedor normal mesmo. Parei de bater aqui depois que eu misturei. O leite condensado ali é só para dar uma misturada mesmo com a margarina. A minha margarina tava em ponto de pomada, não tava muito gelada, então não tava muito firme. Misturei e já coloquei o leite em pó. A quantidade de leite em pó que eu coloquei aqui foi 400 gramas, que equivale a uma caixinha. Misturei ali primeiro com a mão, pra na hora que eu ligar a batedeira, né, não subir leite pra todo lado aqui, porque o pó, né? E em seguida eu já acrescentei uma caixinha também de creme de leite. Agora eu vou ligar e vou bater novamente até chegar no nosso ponto aqui do nosso creme de leite ninho. Pessoal, essa receita desse creme de leite ninho é uma receita bem versátil, receita de curso, hein, pessoal? A maioria das pessoas vendem e-book aí desse recheio de leite ninho, desse bolo gelado, do jeitinho que eu tô dando aqui, entregando aqui pra vocês, tá? Então, assim, super fácil de fazer. É um bolo que eu faço pra vender mesmo, os pedaços. Não tô ativa nas vendas de bolo ultimamente, mas é uma receita muito lucrativa mesmo. Bolos de corte, bolos gelados, são bolos que praticamente vendem sozinhos, né? E até mesmo porque a receita é bem versátil, dá pra partir daí você criar várias outras sobremesas a partir desse recheio, né? E lucrar aí como você achar melhor, ou fazer pra você mesmo em casa, como esse daqui, esse que eu tô fazendo pra gente matar a vontade. Então, eu desenformei meu bolo aqui, gente. Cortei ele aqui, parti ele ao meio. A massa tem que ser mais fininha assim mesmo. Eu fiz assim, uma meia receita, porque eu ia fazer numa forma pequena de massa. Se você quiser fazer numa forma maior, é só você dobrar todos os ingredientes, a quantidade de ingredientes. E como a massa ficou bem fininha, tivemos um pequeno acidente aqui nesse momento, mas nada que vai tirar a credibilidade, o sabor e a qualidade do nosso bolo, gente. A massa ficou bem fininha, é do jeitinho que eu gosto mesmo para esse bolo de corte. Eu não gosto da massa muito grossa pra gente fazer, porque pra mim o que tem que prevalecer aqui nesse bolo gelado são os recheios, né? É lógico que a massa conta muito, e essa massa ela é bem fofinha, ela é leve e ela é muito saborosa. Então, assim, como vai ser um bolo de corte, a gente emendou ali e deu tudo certo. Outro ponto importante aqui também é a calda, tá? É bom fazer uma calda mais saborosa, porque como ele é um bolo que ele tem que ser bem molhado, porque bolo gelado ele tem que ser bem molhadinho, então na calda aqui eu faço uma calda um pouco diferente do que quando eu vou fazer um bolo de aniversário, por exemplo. Então eu coloquei água, leite em pó, leite condensado e achocolatado.
Então, misturei bem aqui, não é chocolate em pó, tá, gente? É achocolatado mesmo, aquele que a gente usa pra tomar com leite, o achocolatado. Molhei bem aqui esse bolo e agora a gente vem com os recheios. Como eu falei pra vocês, não é bom fazer esse recheio e deixar ele esfriar demais na geladeira. Quanto mais morninho ele tiver, mais fácil ele fica da gente espalhar ele no bolo. Porque como ele é um bolo já bem molhado, se esse recheio estiver firme, depois fica bem difícil pra gente espatular ele, esparramar ele aqui no bolo. Então eu comecei colocando o recheio mais firme, que é o recheio de brigadeiro. E em seguida, a gente vem com o nosso creme de leite ninho e joga ele aqui por cima. E a gente vai espalhar bem também esse recheio aqui. A gente espalha ele todo aqui. A forma, pessoal, como vocês podem ver aqui, a gente tem que forrar ela com plástico, tá? Para que depois, na hora que a gente for virar o bolo, se você não colocar um plástico, ele não vai virar. A não ser que você vai fazer aí só pra você mesmo em casa e tal, você quer um bolo que você não vai desenformar, aí não precisa, né? Vai fazer um bolo que você não vai deixar ele no tabuleiro mesmo. Aí você vai cortar e vai tirar nos pedaços ali conforme você for comer. Aí não precisa forrar. Você pega um plástico ali, aqueles de supermercado mesmo, limpinho, você corta e forra o fundo da forma e coloca a primeira camada de massa, né? Pra ir montando. Aí, como eu falei, é bem importante porque senão depois você não consegue tirar ele da forma se você não colocar o plástico. Agora eu já coloco aqui, né, a nossa última camada de bolo. Quebrou também, né? Do mesmo jeitinho, no mesmo modo ali que quebrou, no mesmo corte que quebrou a camada de baixo. A de cima também quebrou, mas nada que vai atrapalhar o nosso bolo também. Porque essa massa, ela é leve mesmo, é uma massa bem fofinha, bem levezinha. E como a massa já é uma massa mais leve, se você não quiser um bolo tão molhado, você pode diminuir um pouquinho da calda. Pra mim, bolo gelado tem que ser um bolo mais molhadinho, porque senão fica muito seco, não fica tão bom, né? Por mais que a massa já é um pouco úmida, é bom molhar um pouquinho, mas aí já é bem a gosto também. A calda que eu usei pra molhar é a mesma, porém essa parte de cima eu coloquei uma quantidade um pouquinho menor de calda do que na parte de baixo, tá? Eu usei uma bisnaga inteira para cobrir, né, a parte de baixo, molhei todinho. E nessa aqui ficou faltando uns 2 dedinhos para terminar a bisnaga, para molhar o bolo. Vocês podem ver que a massa é tão leve que ela absorve rapidamente toda essa calda. E essa calda, pessoal, é bem importante porque ela dá sabor ao bolo, assim, de verdade. Então, caprichem na calda, porque dá uma diferença na hora que você vai comer o bolo, que o bolo tá molhadinho, você sente diferença na calda. E se você quiser também pode fazer uma calda mais grossa, levar ao fogo, engrossar também dá super certo. Embrulhei bem o bolo aqui e levei esse bolo para gelar. Importante que esse bolo ele precisa ficar pelo menos 12 horas na geladeira. Fiz ele, deixei ele de um dia para o outro. E antes de tirar ele para cortar, eu deixo ele pelo menos meia hora no congelador, porque facilita na hora que a gente vai cortar ele. Eu peguei ali um tabuleiro de bolo normal, vou peneirar um pouquinho de leite em pó aqui por cima, porque a gente vai virar ele no tabuleiro pra gente poder cortar ele, desenformar, tirar ele da forma, tá? Pode ser um chocolate em pó também, se você preferir. Vou virar o bolo e vocês vão ver o tanto que ele solta facinho da forma, tá? Lógico, por causa do plástico e também porque a gente deixou ele aquele tempo, né, de 30 minutinhos no congelador. Então, ele tá bem firme, então ele sai muito fácil. E olha só a perfeição que fica esse bolo, já dá gosto de ver ele assim desse jeito, gente. É um bolo de corte perfeito. Até mesmo porque hoje em dia as pessoas andam preferindo mais facilidade, né? E aí a maioria anda oferecendo nas festas bolos de corte, bolos, né, já embrulhados. Então isso aqui é uma boa opção para quem já faz aí colocar no cardápio. Peneirei mais um pouquinho aqui de leite em pó por cima dele para ficar fácil aqui pra gente medir o tamanho dos cortes. Eu vou cortar eles aqui em pedaços de 7 centímetros por 4 centímetros de largura por 7 de comprimento. Eu uso uma régua mesmo aqui pra gente medir. Aí a gente mede aqui os centímetros certinho e já vai fazendo a marcação com a faca. Se você for fazer para consumir em casa mesmo e não quiser cortar, como eu falei, é só deixar na forma, tá?
Vai cortando, conforme você vai servindo, você vai cortando. Eu vou embrulhar alguns aqui no papel alumínio para vocês verem como que fica, né? Até uma opção mesmo para quem quiser fazer para vender. Como eu fazia para vender aqui. A gente vai cortando, os tamanhos ficam todos iguais e todos certinho, tá? Pessoal, olha a perfeição do corte desse bolo, do recheio. Por mais que aqui ele ainda tá um pouquinho congelado, você já consegue ver a umidade da massa, né? Perfeito. Tô mostrando aqui pra vocês o papel, o tamanho do papel alumínio. Corto com a régua também, normal, papel alumínio mesmo. Mas tem aqueles papel celofane também, que você compra pronto, já todos numa mesma medida, se você quiser. Eu acho ele um pouquinho mais difícil pra enrolar do que o papel alumínio. E também, se for fazer para vender, né, o papel alumínio acaba que sai mais em conta. Então, é só embrulhar aqui bem facinho, você pode cortar todos, já deixar todos cortados. E você embrulha aqui, pronto, tá perfeito. Você pode colocar a sua etiqueta aqui, né, com a sua logo, assim, no meio do bolo. Ou aquelas outras que você coloca a validade, né, o nome do recheio do bolo, você pode colocar ali também, que já dá uma diferença na qualidade do seu produto. Olha aqui, tô mostrando pra vocês aqui que fica todos iguais, o mesmo tamanho, bem padrão mesmo. E se você quiser cortar também maior, ou outro tipo de corte, também é bem a critério. Pessoal, essa é a receita que eu deixo aqui pra vocês, de um bolo gelado, simplesmente delicioso, que a gente come com os olhos primeiro, perfeito demais. Essa é uma receita... como eu falei pra vocês, que a maioria, a gente sabe que a maioria vende, né, em e-books, em cursos. Tô deixando aqui pra vocês essa receita maravilhosa que me ajudou muito mesmo. Já lucrei muito com essa receita. É uma receita que até hoje me pedem. É um bolo que até hoje me pedem, porque ele vende, só da gente ver assim, a gente já tem vontade de comer, então vende muito fácil. E gostaria que vocês deixassem o like de vocês no vídeo, compartilhe aí com quem pode fazer ou vai fazer com vocês e me acompanhe nas redes sociais, vou deixar o meu Instagram aqui na descrição. Sempre tem receitinhas lá também, tem dicas e tudo mais. E vocês me acompanhem aqui e me acompanhem lá. Então um beijo, até o próximo vídeo.